Bom, o pontapé inicial da visita de vocês aqui no Museu do Futebol é a sala Grande Área, que além de apresentar uma maquete com tudo que está ao nosso redor, como por exemplo o estádio, a Praça Charles Miller e o complexo poliesportivo, também mostra cerca de 400 imagens, de objetos que foram doados aqui para o Museu do Futebol. E como não havia no projeto uma sala que os comportasse, foi decidido então que fotos seriam tiradas dos mesmos e então expostas aqui nessa sala. Se vocês puderem reparar, essas fotos elas são diferentes entre si. Tem objetos diversos, como troféus, fotos de jogadores, brinquedos, enfim, coisas bem diversas, mas com uma característica em comum. Todas elas são referências antigas ao futebol, não tem nada novo nessa sala. Não tem, por exemplo, uma foto do Neymar ou do Gabriel Jesus, que são jogadores da história recente do nosso futebol. Então, como a gente está falando de relíquias do futebol, o que dá pra gente perguntar é, se elas não estivessem aqui no museu, com quem elas estariam? Estariam com seus legítimos donos, que por sua vez são colecionadores do futebol. O colecionador, que antes de qualquer coisa é um apaixonado pelo esporte, um verdadeiro torcedor do futebol. Então é isso que essa sala representa, uma homenagem, um tributo a quem? A nós, os torcedores de futebol. Porque sem nós não haveria porquê, não haveria para quem esse esporte existir, não haveria para quem o espetáculo existir. E na medida que o futebol se torna essa paixão tão intensa em vários países do mundo, ele presenteia os seus fãs com alguns heróis, os craques dos gramados. Então aqui nessa sala que a gente está agora, a sala Anjos Barrocos, o Museu do Futebol escolheu pra gente 27 grandes craques do futebol brasileiro. Claro, podiam ser muitos mais, sendo 25 rapazes e 2 meninas. Aqui nós estamos na sala Gols e Rádios, onde através de alguns vídeos vocês vão poder ver algumas figuras conhecidas, figuras importantes, que vão relatar para vocês momentos das vidas delas relacionadas ao futebol. Como por exemplo o narrador Galvão Bueno, que narra a conquista do tetracampeonato pela seleção brasileira no ano de 1994. Uma conquista muito marcante e inesquecível para todo o povo brasileiro. Bom, a próxima parte do museu é bem interessante. A gente vai para a Sala da Exaltação, que é o lugar que procura aproximar a gente da real sensação de uma torcida de futebol de verdade. Vamos para lá, a gente já conversa mais um pouco. A palavra-chave para a Sala da Exaltação é a palavra sentimento. O objetivo dela é fazer a gente parar para pensar no que a gente sente quando está no meio de uma torcida, compartilhando a paixão pelo nosso time com muitas outras pessoas ao redor. Então, sejam quais forem os sentimentos, as emoções, as memórias, lembranças que vieram aos corações e mentes de vocês nessa sala, ela cumpriu com o papel dela aqui no museu. Bom, como eu falei para vocês, o futebol de associação tinha regras bem rígidas, quanto à adesão dos seus membros. Então, por exemplo, você tinha que ter um emprego fixo, você precisava ser de uma boa família, entre outros critérios para que você pudesse ingressar nesse tipo de futebol. Mas o tempo foi passando, o futebol foi se popularizando, cada vez mais as camadas mais pobres da população iam praticando esse esporte, então alguns confrontos começavam a ser promovidos. Confrontos que não eram apenas desportivos, eram confrontos sociais também. Confrontos entre times de ricos e pobres, burgueses e proletários, enfim, a gente pode dar várias denominações para esse tipo de confronto. Bom, e à medida que o futebol se profissionalizava, ele gerava lucros para os donos dos times. Então, esses donos perceberam que eles não podiam deixar de fora uma mão de obra valiosíssima, que eram os jogadores mais pobres, porque eles apresentavam mais preparo físico, tinham também um jeito mais artístico de jogar. E se você deixa essa galera de fora da festa, você sai no prejuízo. Então o tempo foi passando, o futebol foi se profissionalizando, a elite era contrária a esse movimento justamente porque eles achavam que o futebol iria ficar mais feio, não ia ficar mais tão interessante. Eles queriam que o futebol se mantivesse como um esporte restrito à alta classe, mas não teve jeito. Até que no ano de 1933, a profissionalização do futebol de fato ocorreu, então não importava mais quem você fosse. Se você fosse bom de bola, rico ou pobre, você poderia praticar o futebol profissional.
E aí a gente entra numa nova fase da história do nosso futebol, que a gente vai discutir um pouquinho na próxima sala. Com a profissionalização do futebol, mais e mais pessoas se apaixonavam pelo esporte, mais e mais pessoas frequentavam os estádios. E então o povo brasileiro começou a perceber que seus jogadores eram muito bons, que talvez o Brasil tivesse o melhor time do mundo. Mas para que a gente pudesse provar de fato, tanto para nós mesmos quanto para o restante do mundo, que nós éramos os melhores, que o Brasil era o país do futebol, a gente precisava vencer a Copa do Mundo. E essa sala que a gente está agora, a sala Rito de Passagem, fala sobre a primeira chance real que o Brasil teve de ganhar uma Copa. E foi na Copa de 50. Entretanto, pessoal, mesmo chegando à final, o Brasil não conseguiu superar o Uruguai em pleno Maracanã, porque a Copa foi realizada aqui no Brasil, né? O Uruguai virou a partida 2-1 e faturou sua segunda Copa do Mundo, porque já tinha sido campeão da primeira em 1930. Bom, conforme vimos antes, o Brasil infelizmente não conseguiu ser campeão em casa em 1950. Tivemos que esperar mais 8 anos até que na Copa da Suécia, em 1958, o Brasil conquistou o primeiro dos seus 5 títulos. E quando foram essas 5 conquistas? 1958 na Suécia, 1962 no Chile, 1970 no México, 1994 nos Estados Unidos e em 2002, Coreia do Sul e Japão. E já que a gente está falando de Copa do Mundo, essa sala que a gente está agora trata justamente disso, da história das Copas do Mundo. Então aqui, cada uma dessas estruturas conta a história de uma ou mais Copas, assim como fala também sobre fatos históricos importantes que aconteciam no mundo na época de cada Copa. Espero que vocês tenham gostado da nossa rápida visita aqui pelo Museu do Futebol e gostaria de convidá-los a vir conhecer um pouco mais do nosso museu. Com certeza vocês vão poder saber um pouco mais da história e algumas curiosidades sobre o nosso futebol. Aos sábados, a visita é gratuita. Fica a dica. Valeu!